E se, nesse exato momento, um telescópio estivesse apontado para um planeta distante e já estivesse captando sinais de vida? O problema é que talvez a gente nunca saiba, pelo menos não tão cedo. Nos últimos anos, a ciência chegou num ponto que parecia impossível há algumas décadas. Hoje, conseguimos analisar a composição química da atmosfera de planetas que estão a centenas de anos-luz daqui. Pensa nisso por um segundo, sem sair daqui, sem mandar uma sonda, sem nada, só usando a luz. E é justamente nessa luz que podem estar escondidos os primeiros sinais de que não estamos sozinhos. Esses sinais têm um nome: bioassinaturas. É basicamente a impressão digital da vida. Quando organismos vivos existem num planeta, eles deixam rastros na atmosfera, gases que não deveriam estar ali. Combinações químicas que, na natureza inerte, simplesmente não acontecem. Aqui na Terra, por exemplo, o oxigênio é um desses rastros. Quase todo o oxigênio da nossa atmosfera existe por causa de seres vivos. Sem vida, ele praticamente sumia. Mas como os cientistas enxergam isso, em planetas tão distantes? É aqui que entra algo fascinante. Cada molécula no universo emite um tipo específico de onda, uma frequência única, como uma assinatura. Os radiotelescópios captam exatamente isso. Eles ouvem o espaço e identificam quais moléculas estão presentes em atmosferas distantes, só pela frequência que elas emitem. É como reconhecer uma pessoa pela voz, sem nunca ter visto o rosto dela. E com telescópios modernos como o James Webb, esse processo ficou preciso o suficiente para analisar planetas a centenas de anos-luz de distância. E é aqui que começa a ficar realmente interessante, porque nem todo sinal de oxigênio significa vida, nem todo metano vem de um organismo vivo. O universo é cheio de processos naturais que imitam, com perfeição, exatamente os mesmos sinais que a vida produziria. Vulcões, radiação estelar intensa, reações químicas na atmosfera. Tudo isso pode criar uma bioassinatura falsa. É como encontrar pegadas na neve e não saber se foi um animal, ou só o vento moldando o gelo. E esse é um dos maiores desafios da astrobiologia hoje. Então, como os cientistas distinguem um sinal real de um falso? Pensa num detetive. Um bom detetive não prende ninguém com base em uma única pista. Ele precisa do conjunto, do contexto, da história toda fazendo sentido. Com planetas distantes é igual. Os astrônomos não analisam um gás isolado e chegam a uma conclusão. Eles observam a combinação completa da atmosfera, a temperatura do planeta, a distância da estrela, o tipo de luz que esse sistema emite. Só quando todas essas peças se encaixam é que uma hipótese de vida começa a ganhar força. Mas não precisa ir longe para entender o que isso significa na prática. Existe um planeta chamado K218b. Fica a mais de 120 anos-luz daqui. E em termos cósmicos, isso é praticamente nosso quintal. O James Webb apontou para ele e captou algo inesperado na atmosfera. Um gás que aqui na Terra é produzido quase exclusivamente por seres vivos. A comunidade científica parou. Isso era um sinal de vida? E sabe qual foi a resposta oficial? Talvez. Precisamos de mais tempo, porque confirmar algo assim exige repetir observações, comparar dados, eliminar cada explicação alternativa, uma por uma. E esse processo leva anos. Então pensa comigo. Pode ser que agora mesmo exista um planeta lá fora, com sinais claros de vida na atmosfera, e a gente ainda não tem a certeza, e quando a confirmação vier, ela vai ser o resultado de décadas de paciência, de noites inteiras apontando telescópios para o escuro, de cientistas que nunca vão desistir de uma pergunta que a humanidade carrega há milênios. Estamos sozinhos? O universo ainda não respondeu, mas ele está deixando pistas, e a gente está cada vez mais perto de lê-las.